tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 21 de março de 2025, sexta-feira, e nesse horário nós estudamos essa obra, conversando com os espíritos da reunião mediúnica de Terezinha Oliveira. Como vocês já sabem, hoje não posso falar muito assim, me movimentar muito, meu rosto é meio inchadinho por causa do dente, mas vamos que vamos, né? Então, antes de iniciarmos, eu vou pedir aqui para a nossa irmã Márcia, você faz a nossa prece de abertura, minha amiga, por favor? Beto, liga aí, Márcia, faz a nossa prece. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de amor e bondade, ao nosso querido irmão, amigo, Mestre Jesus, por esta grande oportunidade que estamos abraçando, para entendermos um pouco mais de seus ensinamentos. Que possamos, Pai, na tarde de hoje, tirar o melhor proveito desse estudo e que possamos colocá-lo em prática. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Está sem som. Eu estou dizendo que eu estou com a boca um pouquinho torta por causa da inchaço do rosto, né? É Mas fogo. não estranhe que a voz vai sair talvez um pouco diferente. Mas vamos que vamos. Então, Vamos. estamos estudando aqui na terceira parte desse livro, do capítulo 4. E esse capítulo 4 traz o seguinte título: Esse corpo não é meu. Essa frase aqui, quem já trabalhou em mesa mediúnica já ouviu, de alguma forma, essa frase Oh, de amigo, um espírito que chegou dando comunicação, direto. onde ele disse isso, né? Gente, o que está acontecendo nesse corpo aqui? Eu não reconheço, não é meu. Então, diz assim a Terezinha Oliveira: é muito comum, durante os trabalhos mediúnicos, se manifestarem espíritos que desencarnaram por morte violenta, vítimas de assassinatos, acidentados, viciados e suicidas. Muitos deles não acreditam que estejam mortos e sustentam enfaticamente estarem Estamos vivos. usamos, né, a manifestação de um sofredor assim que não admitia a própria morte. Afirmava ele com insistência: vocês me desamarrem, porque preciso me vingar do Chicão. Por que você quer se vingar dele? Ele atirou em mim e me feriu para valer. Parecia ter sido uma execução sumária. E, pelo que ele falava, me dava a impressão de que se sentia ainda próximo ao corpo. Então, sugeri, é a Terezinha Oliveira falando, né? De quem é esse corpo que está aí? Não sei. Está de rosto virado para baixo, para o chão. Olhe bem, examine. Aí o espírito diz: está vestido com uma camisa do Flamengo e tem uma tatuagem. Eu tenho uma tatuagem igualzinha, mas muitos flamenguistas usam a mesma camisa e tem uma tatuagem assim. Então a gente vê, né, que esse companheiro está ali, né, vivendo a vida dele de certa forma, sem identificar, sem entender o que está acontecendo com ele. E ele está morto. Ele está morto, literalmente falando, né? Aí ele diz assim: apesar de notar essas evidências,
A entidade, quer dizer, o espírito, não admitia para si mesma que aquele corpo que estava vendo era o seu. E aí disse a Terezinha: vamos ver o rosto. Você o reconhece? E ele olha para o rosto do cadáver e diz: parece comigo, porém não sou eu, porque eu estou aqui, bem vivo. Quer dizer, realmente, se a gente analisar friamente, a gente vai ver que ele tem razão. Se ele se sente vivo, né, normal, levando a vida como ele sempre levou, ele vai olhar para o cadáver e dizer que é ele. Isso é loucura. Isso é coisa de gente doida, não é? Pensa bem. Se alguém chega para a gente assim, olha ali no chão, você olha, logicamente, se ele já tinha morrido, o corpo já devia estar um pouquinho em decomposição, né? E você vai dizer, não, sou eu. E encarar aquilo de normalmente, você vai dizer, claro que não sou eu. Só pode ser alguém parecido. Porque entre você olhar e dizer que é você, você vai dizer o quê? Eu tô doida? Você tá doido? Que isso, gente? Parece que eu tenho que negócio é esse. Eu tô aqui, Vivinho da Silva, ó. Ó, Vivinho da Silva. Como é que você vai admitir isso? Né? Parece coisa de maluco. E qualquer um diria. Aí ele diz, parece comigo. Sou eu estou aqui. E bem vivo. E aí é que a Terezinha percebeu que aquele cidadão, aquele irmão, não estava em condições de se reconhecer ali, entender o que estava acontecendo com ele, né? E ela disse assim: evitei insistir, que podia ganhar até um adversário, né? Um inimigo. Evitei insistir, mas por inspiração fui levado a perguntar: você está notando a aproximação de alguém? Sim, é um tio meu, falecido. Ele olha e vê alguém chegando perto dele. E ele diz: ah, é um tio meu, falecido. Você gostaria de acompanhá-lo? Aí ele fica meio inseguro. Peraí, como é que meu tio que morreu pode estar vindo ao meu encontro? Aquilo, né, deixa ele um pouco inseguro. Ele responde: sim, e lá se foi acompanhado do parente, também desencarnado, que, por certo, lhe explicaria tudo depois. Então, ali naquele momento, ele não fala mais nada, mas ele, na cabeça dele, começa a aparecer um monte de ideias. Como é que meu tio, que já morreu, pode estar vindo aqui perto de mim? Né? Aí diz aqui, mas nem todo espírito que desencarna por morte violenta, no caso dele, né, ele foi executado. Tiros devem ter, né, fuzilado. Mas aqui diz, mas nem todo espírito que desencarna por morte violenta experimenta essa ilusão de se julgar ainda vivendo no corpo. O que contribuíra para isso? Quer dizer, nem todo mundo que tem morte violenta fica nessa situação de dizer que não sei o que aconteceu. Outros têm essa morte violenta e sabem que estão mortos. Né? O que aconteceu para esse espírito estar nessa situação? Kardec inquiriu se o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor da perturbação após a morte. E os instrutores espirituais responderam. Isso eles responderam na questão 165 de O Livro dos Espíritos. Quem quiser anotar aí, é o primeiro e segundo parágrafo. Questão 165, primeiro e segundo parágrafo, tá? Eu abri aqui o Livro dos Espíritos, uma resposta até longa, né? Quando ele pergunta a Kardec, está na parte segunda, capítulo 3, da volta à vida espiritual. Ele pergunta, o conhecimento do espiritismo
exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? E eles dizem, respondem, né? Influência muito grande. Eu estou lendo no meu livro dos Espíritos, no texto do livro está um pouquinho diferente. Influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Prática do bem é um aspecto moral, né? Então, aqui a Terezinha Oliveira colocou assim, uma grande influência, pois o espírito compreende antecipadamente a sua situação. Mas a prática do bem e a pureza de consciência são o que exerce maior influência. Quando ele fala o conhecimento do espírito, do espiritismo, ele está falando o aspecto intelectual, tá? Ele está falando sobre o aspecto intelectual. Então, o conhecimento do espiritismo, você ter o estudo, não é você conhecer o espiritismo, né? Como tem muita gente que pergunta assim, ah, você conhece o espiritismo? Ah, é aquele negócio de mesa branca? Acho que foi semana passada. Alguém me falou, usou esse termo, quando eu não me lembro bem. Né? A pessoa falou assim: ah, é sobre o centro de mesa branca. Não é esse tipo de conhecimento. Quando ele diz, eu lendo do livro do Espírito, o conhecimento do Espiritismo, a pergunta, ele está falando do aspecto intelectual. Se você estuda o Espiritismo, tá? Você estuda. Não é só você ir na casa espírita, tomar um passe e vir voltar para casa. Se você estuda o livro dos espíritos, o livro dos médios, entendeu? Se você tem esse conhecimento do espiritismo, aí ele vai dizer, e o espírito vai dizer, e sim, isso vai influenciar muito, tá? Vai influenciar muito para que o espírito já antecipadamente compreenda a sua situação. Por exemplo, um de nós aqui vindo a desencarnar, com certeza nós não vamos, eu acredito nisso, passar por essa situação de não ter a mínima ideia do que já aconteceu. Eu não estou falando isso nos primeiros dias, não, tá, gente? Porque a gente sabe que quando uma pessoa desencarna, os primeiros dias a pessoa passa por uma, entre aspas, vamos dizer assim, perturbação. E é natural, porque você está saindo de uma dimensão, entrando numa outra dimensão. Então, é natural, dependendo do seu grau evolutivo, esse tipo de perturbação e ser maior ou menor. Alguns ficam no estado de perturbação 2 dias, 3 dias, até uma semana. Não estou falando desses primeiros dias, porque às vezes a pessoa estava muito doente, às vezes sofreu um acidente, um trauma. Então, passado esse período de perturbação, passado esse período natural de perturbação, aí é que vai entrar. Se você já tem um conhecimento do espiritismo pelo estudo, vai compreender onde você está. Tá? Vai compreender. Então, vamos colocar isso, né? A gente lembra do Caim Schutel, algumas horas depois ele já está conversando com os companheiros. Alguns outros levam 2 dias. Então, esse iniciozinho, os primeiros dias é natural. Você está saindo, imagine, de uma dimensão muito densa, que é a Terra, entrando noutra dimensão diferente, é natural que você tenha um certo, vamos dizer assim, desconforto, vou usar essa palavra, desconforto. Agora, uma pessoa que estudou espiritismo, né, conhece a doutrina, não ter noção de nada passado um tempo, é estranho isso acontecer. Agora, aquele que realmente não conhece nada, ou então é oriundo de uma outra religião, né, onde esse tipo de coisa não seja aceita, aí é complicado. Aquele que realmente não conhece nada. Por isso que no Livro dos Espíritos, o Kardec faz a pergunta assim: o conhecimento do espiritismo.
no aspecto intelectual, quer dizer, aquele que tem um estudo, que estuda a doutrina, exerce esse conhecimento, exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação, a tal perturbação que todos nós vamos passar, eles influência muito grande. Quanto mais conhecimento você tiver, menos longa será essa perturbação, tá? Então ele diz, porque ele já conhecia antecipadamente a sua situação. Que situação? Ele era um espírito. Nós já conhecemos isso. Somos espíritos imortais. Mas a prática do bem e a consciência pura, aí entra o aspecto moral, são que maior influência exerce. Então, quanto mais vocês tenham a sua moral elevada, isso vai te proporcionar menos tempo de perturbação, tá? Então, a resposta tem uma notinha de Kardec. Quem quiser anotar aí, ó, primeiro e segundo parágrafo da nota de Kardec. Ele diz assim: por ocasião, eu vou até pedir, Denise, lê para mim o primeiro parágrafo da nota de Kardec. E a Verinha, você lê o segundo parágrafo da nota, se você tiver aí o Livro dos Espíritos, segundo parágrafo da nota de Kardec, é para evitar de eu ficar lendo. É questão 65. 165. Eu já li a resposta dos espíritos. Agora vocês vão ler a nota de Kardec. A Denise vai ler o primeiro parágrafo da nota e a Verinha vai ler o segundo parágrafo da nota. 165. Por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que aturdida no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam. À medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar. E à medida que se dissipa, a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Então, eu posso repetir? A Verinha, lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar. E à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Verinha lê o segundo parágrafo. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até de anos. Aqueles que, desde quando ainda viviam na Terra, se identificaram com o estado futuro que os aguardava, são os que são os que, ih, meu Deus, são em que menos longa ela é, porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Exatamente, né? Então, quando ele diz aqui, aqueles que desde quando viviam na Terra se identificaram com o estado futuro que os aguardavam, têm consciência da vida futura, são os em que menos longa ela é, porque eles compreendem imediatamente a posição que se encontram. Então, aqui ele está falando do aspecto moral, né? Então, vamos voltar para Terezinha Oliveira. Nessa mesma questão, os espíritos esclareceram que a duração desta perturbação, foi o que nós já lemos aqui na notinha, pode ser de algumas horas, até de muitos anos. Olha só, né? Imagina essa
esse não conhecimento das coisas, essa perturbação de anos, e quando ele fala anos, né, tem muitos anos mesmo, né? Aí ela diz aqui, a Terezinha, aprendemos então que por conhecer o Espiritismo, olha só, conhecer, aprendemos então, é bom a gente sublinhar essa frase, aprendemos então que por conhecer o Espiritismo, pode o espírito mais rapidamente entender e haja desencarnado. Então, esse conhecer o Espiritismo quer dizer estudar o Espiritismo, tá? Pesquisar o Espiritismo, a doutrina. Isso pode ser para a gente sabe, uma coisa muito boa, uma coisa muito boa. Aí ele diz aqui, mas não será o mero conhecer que assegurará ao espírito uma boa situação. Aí a gente lembra daquele livro do irmão Jacó, né? Ele conhecia. Ele conhecia muito bem. Inclusive, se eu não me engano, ele era presidente de Casa Espírita. Então, a gente começa a botar, opa! Então, olha só, mas não será o mero conhecer que assegurará ao espírito uma boa situação, um feliz atendimento na espiritualidade, e sim o merecimento que possa ter em virtude de ter agido bem na vida, estar de consciência limpa e tranquila. Então, embaixo do agido bem na vida, vamos puxar uma setinha e botar assim, ó, aspecto moral. Aspecto moral. E lá em cima, quando ele diz assim, mas não será o mero conhecer, em cima do conhecer, puxa uma setinha e bota assim, ó, aspecto intelectual. Para a gente fazer bem a diferença. Em cima do mero conhecer, você escreve aspecto intelectual. E na última frase, haver agido bem na vida, puxa uma setinha para baixo e bota aspecto moral. Então, esses dois aspectos são muito importantes. O aspecto intelectual e o aspecto moral. Os dois são muito importantes. Mas o aspecto moral tem um peso aí. Não basta você ter apenas esse aspecto intelectual, porque tem muita gente que conhece o livro dos Espíritos, o Evangelho, o livro dos Médiuns, que é uma maravilha, mas não consegue colocar em prática a moral de Jesus. Então, quando ele diz mero conhecer, aspecto intelectual, e aí embaixo, haver agido bem na vida, aspecto moral. É o que ela diz aqui, né? O que vale mais é esse merecimento, esse aspecto moral, né? E aí, no último parágrafo, diz assim, daí a diferença, né? Daí a diferença entre um espírito perceber logo que está desencarnado e outro demorar para atender e aceitar a sua nova situação. Mas todos, mais cedo ou mais tarde, compreenderão seu estado espiritual e, pela misericórdia divina, prosseguirão vivendo e progredindo. E vai nos ajudar, depois de desencarnar, a termos consciência de onde nós estamos, é o aspecto intelectual, quer dizer, o conhecimento do Espiritismo, o estudo que você faz da doutrina, mais o aspecto moral, que é o haver agido bem na vida e estar de consciência limpa. Sendo que, né, o que vai pesar mesmo será o merecimento, o aspecto moral.
E esse é que vai ter um peso maior, né? Por isso que a gente sempre fala, né? Jesus sempre falava, né? Vigiai e orai, né? Para que a gente Ô, possa. Rose, Fale, amiga. eu lembrei que uma vez lá no Rio, eu estava aí no sacolão, começou um tiroteio e eu entrei em pânico. E de repente eu comecei a sentir uma coisa quente assim na minha lombar, sabe? Aí eu pensei, fui baleada, né? Aí eu andando rápido e olhando para trás para ver se eu via o meu corpo, entendeu? Porque o desespero era tão grande, gente. E eu estava tão paranoica que eu não, já não sabia mais se eu estava aqui ou do outro lado. E entrei no sacolão com esse pensamento. Agora eu estou rindo. Mas eu estou aqui pensando, suponhamos que eu tivesse, né, desencarnado. O que que eu ia fazer com essa informação? Se eu já estava desesperada antes do Mas desencarne. você foi baleada? Não foi nada. Foi Fez um xixi? pânico. Eu estava em pânico com os tiros. E aí, minha filha, é como se diz, né? A gente. Só que é o espírito Ai, meu, da bala. É o espírito fugir da bala. Dela. Olha só, isso é conhecimento. parece piada. Eu corri e olhava para trás, gente. A Corri e olhava para trás para ver se eu via o meu corpo. dimensão de que ela está correndo, ela está pensando, morri. Então, tirado do chão, né? Não tem uma música que diz assim, né? Está lá o corpo estendido no chão. Então, ela correndo, pensando, eu quero ver se meu corpo está estendido no chão. Se meu corpo estiver estendido no chão, é a prova de que eu passei dessa para melhor. Isso, conhecimento. Você correu com medo dos tiros, com medo, né? Mas olhando para trás, para ver assim. Se eu olhar. Gente, isso é o máximo da evolução, porque eu vou correr, eu não quero saber se eu vou correr em espírito, se eu vou correr com o corpo, eu vou correr. Olhar para trás para saber se meu corpo está lá. Não, Ana, e depois, você quando você já chegou descobre, o lá, que que você vai fazer? O que que eu ia fazer? você Eu ia começar a chorar, desesperado, ia Você correr já para a casa chegou lá, espírita para ser nega. Você atendida, já não sei. chegou lá. Ela queria ela para trás para ter certeza do que aconteceu. Olha que dúvida chique que você. Quem mais teria essa dúvida aqui? Eu não teria. Eu só correria. Se estava ainda aqui ou se já tinha ido. Só que ela olhou para trás, quer dizer, esse é o conhecimento. Ó. Com o calor que eu senti nas costas, pode ser. Então, eu olhou para comprovar. Pode ser. Não tinha corpo escondido no chão, é hora de correr mais ainda. Se o corpo não está lá, é hora de correr mais ainda. Né? Se já estava. Isso aí, gente. Esse tipo de conhecimento. Né? Ela olhou para trás, porque ela já sabe das coisas. Se ela visse, ia ficar triste, mas não ia ser assim. Oh, meu Deus, o que é aquilo? Não, sou eu. Então, ela já. Pessoal, ela correu. E aqueles que ficam parados e não se mexem com a situação, não saem do lugar. O pânico, né? O pânico. Que dá que O exemplo sou eu e a Vera semana passada, com um revólver na cara. Nossa. Eles foram embora e a gente não conseguia andar, não saía do lugar. Exato. Esperamos, eu não sei quanto tempo demorou. Não sei se foi 1 minuto, se foi 2 minutos, 3, até que eu consegui me movimentar e ela também. Ficou parada, estático, na calçada. Eu acho que é um trauma. Aí a Ana Constantino correu, eu fiquei parado. Não, eu já O que vai acontecer aqui? Dentro do ônibus, eu fiquei quase uns 6 meses traumatizada. Qualquer coisa que eu estava. Se eu estivesse no ônibus e percebesse qualquer movimento assim, eu descia do ônibus. Uma vez para eu sair da minha escola, chegar em casa, eu peguei uns 4 conduções. Eu entrava no ônibus, qualquer barulhinho, agitação, eu não conversava, puxava o sinal, descia. Até que eu mesmo falei para mim, não posso fazer continuar assim. É o tal do pânico, né? O trauma que você fica. Realmente é um horror, né? É um horror. Mas vamos lá, gente.
Agora nós vamos para o capítulo 5. Capítulo 5 diz assim: mãe de filhos pequeninos. Aí é uma outra história de um outro espírito, tá? São os casos que a gente vai aqui conhecendo, né? Exemplos e casos. Eu chamo na terceira parte do livro, que se chama de Exemplos de Casos. Agora nós vamos no caso número 5, capítulo 5. Mãe de filhos pequeninos. Ela se apresentou aflita. Ela, quer dizer, o espírito se apresentou aflita e com uma ideia fixa. Meus filhos, não posso deixá-los. Que será deles sem mim? Preciso voltar. Olha que aflição dessa mulher, né, desse espírito, né? Um desespero total. Aí ela diz aqui, ó, observação, tem essa observação aqui, gente? Vamos ver aqui. Observação. Este costuma ser um dos casos mais difíceis para os dialogadores. Eu já tratei de um caso desse na mesa mediúnica, de uma mãe desencarnada, preocupada com o filho, e na época eu tinha meus filhos pequenos. Gente, é um horror. Você logo se coloca no lugar. Logo se coloca no lugar. Então, isso aqui, aí essa observação aqui, grifada, né? Este costuma ser um dos casos mais difíceis para os dialogadores, pela carga emocional que trazem. Quem não se comove com a situação dessa mãe? Eu me lembro que quando eu fazia a doutrinação dela, eu chorava. Ela chorava e eu chorava junto, porque é um horror. E também é difícil porque a mãe está concentrada no desejo de voltar, quase não escutando o que o dialogador diz. Porque ela diz, eu quero voltar, meus filhos, eu quero voltar. E talvez se as crianças forem pequenas, né? O dialogador procurava uma brecha, um momento que ela parasse para ele poder falar alguma coisa. No monólogo da mãe aflita, porque só ela falava e dizia frases de consolo e esperança. Então, ele tentava, o momento que ela diminuísse o que ela estava dizendo, para ele entrar e poder dizer uma frase de consolo, para que aquele espírito pudesse receber algum conforto, né? Aí ele dizia assim, o dialogador para ela, acalme-se, compreendemos sua preocupação, mas seus filhos estão sendo amparados, tudo vai se arranjar, confie em Deus. Como a comunicante continuasse em aflição, o dialogador usou outra técnica de abordagem, falando um pouco mais incisivo. Você quer que seus filhos recebam ajuda? Se você quer, ouça o que eu tenho para lhe dizer. Ela falou aqui no parágrafo anterior assim, que o dialogador foi um pouco mais incisivo. Mas ser mais incisivo não significa que ele foi grosseiro. Ele foi incisivo, mas amoroso. Porque num caso desse, você tem que ser amoroso. Então ele falou, ele foi incisivo, mas amoroso, tá? Você quer que seus filhos recebam ajuda? Se você quer, ouça o que eu tenho para lhe dizer. Senão você vai ficar aí se afligindo e nada de bom vai conseguir. Então, posso falar? Então, eu, só de ler isso aqui, eu já percebo o carinho que ele falou com ela. Carinho, porque é um caso realmente, né, gente? Dá licença, é horrível, é horrível. Horrível, né? Então, ele foi incisivo para poder ter uma brecha para falar. Mais amoroso, isso é muito importante, esse amor. Aí ela responde para ele: você pode me ajudar mesmo? Certamente. Você foi trazida aqui para receber esse amparo. Deus é amor. Sabe tudo que estamos passando e do que precisamos. Para ajudar você, vieram esses amigos espirituais. Você os vê? E ela fala, não muito bem. Parece que estão por aí e falam comigo.
mas não quero saber de nada, só de voltar para estar com meus filhos. Ela está com uma monoideia, tá? Isso é uma ideia fixa. Ela só pensa nisso. Meu filho, meu filho, meus filhos, meus filhos. Ela não quer ouvir outras coisas, né? Não, aí ele diz assim, pela resposta dela, percebemos que havia condições para ser ajudada, mas não queria aceitar, senão o que desejava. Quer dizer, ela queria saber dos filhos. Esse era o objetivo principal dela. Bem, você precisa entender, disse o dialogador, que não podemos lutar contra as leis divinas, nem querer modificar o que já aconteceu. Mas tem de mudar, tem de mudar. Eu preciso voltar. Olha aí o que ela diz, né? Ele diz aqui, não podemos lutar contra as leis divinas. Você disse que está morta, você morreu. E você não pode voltar à vida para voltar a ter aquela vida que você tinha antes ao lado do seu filho. Né? Como disse o Chico, né? Nós não podemos voltar para mudar uma vírgula na nossa vida, do que nós fizemos, do que aconteceu com a gente. Mas a gente pode fazer diferente daqui para frente. É isso que ele está dizendo aqui. E o que ela diz? Não, mas tente mudar. Tente mudar. Eu preciso voltar. Tem que dar um jeito disso. As coisas a gente tem que voltar. Mas a gente sabe que não pode, né? Calma, diz o dialogador. Não podemos mudar as leis divinas. Mas há dentro dessas leis outros recursos e ajuda para resolvermos a situação da melhor maneira possível. Como? Eu já morri. Então ela tem certeza do que aconteceu com ela. Ao mesmo tempo que ela quer que mude-se as leis divinas para favorecê-la, ele diz que não pode mudar, mas que tem outras formas de agir. E aí ela quer saber, que outras formas são essas, se eu já morri? Então ela tem consciência de que o fato que aconteceu não pode ser mudado, apesar dela querer. Só o seu corpo morreu, o que ele diz para ela, né? O que ela disse para o espírito. Só o seu corpo morreu. Você continua vivendo espiritualmente. E dentro dessa vida espiritual, existe a continuidade das afeições, surgem outras situações de convivência, de aprender e servir. A vida continua. Então ele vai dizer para ela, seu corpo morreu, tá? Mas você continua vivendo, porque você é um espírito. E aqui onde você se encontra, o amor que a gente sente pelos nossos afetos continua existindo. Porque isso é uma das coisas, gente, que eu acredito que mais aqueles que não conhecem a doutrina têm medo. O tal do morreu, acabou. O tal da separação eterna, que você perde. Tanto que quando a gente está aqui, encarnada, e alguém desencarna da nossa família, o que a gente diz assim? Eu perdi o parente, não é assim que a gente diz? Eu perdi. A gente usa essa palavra, perdi. A mesma forma, do outro lado, os amigos desencarnados. Porque se eles não sabem dessa vida após a morte, eles também pensam que perderam. Eu perdi meus filhos, eu perdi meu marido, eu perdi tudo. Então, acham que essa separação é definitiva, acham que as afeições vão deixar de existir. A gente sabe que não é isso. É o que ele está dizendo aqui. Dentro dessa vida espiritual, né, existe a continuidade das afeições. Você vai continuar amando seus filhos, não é? Seus filhos vão continuar te amando. Vão surgir outras situações. Você vai encontrar com outras pessoas que você ama. Por algum motivo, nessa encarnação,
não puderam ir com você. De repente, você vai encontrar aqui outros filhos que você amou, que amou muito, mas que eles não encarnaram com você. Olha a tua alegria. De repente, porque a gente, quando desperta do plano espiritual, você reconhece muita gente, né? Pessoas que foram parentes, amigos, queridos, de outras encarnações, não dessa. Você vai encontrar, é claro, aqueles dessa encarnação, né? Um parente que precedeu você, às vezes o pai, uma mãe, um tio, um avô, você ama muito, mas também vai encontrar outros queridos de outras reencarnações, que nessa você não tinha nem ideia que existiam. Mas estando no plano espiritual, você vai reencontrar. E isso vai ser um consolo para você. É isso que ele está querendo dizer aqui. Surgem outras situações de convivência, de aprender e servir. A vida continua. Então, de repente, a multidão de amores que você vai encontrar no plano espiritual, às vezes é até muito maior do que aqueles que você tem na Terra. Né? É muito maior, porque tem a família que fazia parte dessa encarnação, que já desencarnou de você, e tem os de outras vidas, né, que vão te reunir, te consolar, vão fazer aquela festa para reencontrar você novamente, né? E você vai ter a prova ali de que aqueles filhos que ficaram, daqui a algum tempo, vão estar novamente com você. E aí tá aquele consolo, né? Aí continua aqui. Aí o espírito diz para ela: você fica comigo e me ajuda? Aí o dialogador responde: quem vai ficar com você e ajudá-la são esses amigos espirituais. Eles têm mais condições de amparar e orientar você, porque estão no mesmo plano. Estão no mesmo plano em que você está. Eles vão mostrar que, assim como você está recebendo ajuda, seus filhos encarnados também estão sendo amparados, que você terá a oportunidade de voltar a ver seus filhos e com eles conversar no desdobramento do sono. Ainda tem isso, né? E se é possível, eu quero, eu quero. Você terá que estar calma e bem preparada para esse reencontro. Por isso, vão levar você para o repouso e tratamento, para esclarecer bem você sobre a continuidade da vida do ambiente que você está. Tudo isso demora, olha a ansiedade, né, dela, olha, tudo isso demora, não muito, e vai valer a pena. Depois você vai querer rever seus filhos. Ah, meu Deus, deixa eu ver meus filhos. Ele vai deixar assim, pois Deus não separa para sempre os que se amam, e suas leis sempre visam o nosso bem, mesmo que no momento não saibamos compreender. Eles estão me chamando? Atenda, vá com eles, é para o seu bem. Confie e guarde a esperança do reencontro com seus filhinhos quando Deus permitir. Quando Deus permitir, sim, sim. Gente, olha só, você lendo isso aqui, e a gente sabe que é verdade, porque quem já trabalhou em mesa mediúnica sabe que isso é verdade. E consolo. Qual é a religião que dá um consolo desse para você? Eu não conheço nenhuma outra. Que dá esse esclarecimento. Você está viva, você não morreu, foi só seu corpo. Você vai encontrar com um monte de gente que te ama e que você ama. E ainda por cima, seus filhinhos que ficaram na Terra, você vai poder toda noite, assim que você puder, estiver equilibrada, encontrar com eles no desdobramento do sono. Matar as saudades, aconselhar como mãe que você é, né? Não é uma função da mãe. Aconselhar, orientar, né? Então, quem que te dá um consolo desse? Eu não conheço nenhuma. Não conheço nenhuma. Essa coisa de... Só de você saber que essa história de morreu, acabou, não existe, né? Que você é imortal, que daqui a algum tempo todo mundo que você conheceu na Terra vai estar ali, né? Porque passado alguns anos, e o tempo no plano espiritual é diferente do tempo da Terra, em algum tempo vai estar todo mundo junto lá, vai estar todo mundo junto.
Olha que consolo, né? É uma satisfação, sabe, isso te responde, te dá um amparo, te dá um consolo, sabe? É aquela coisa, graças a Deus. Porque quando você não sabe notícias, quando você não sabe o que vai acontecer, isso é desesperador. Isso é desesperador. Tá? Isso é desesperador. E a doutrina espírita tira isso de você. Esse desespero, que ela te consola, ela te esclarece. Vamos dar uma olhadinha no capítulo 6. Outro caso, outro exemplo. Quando o espírito se sente criança. É interessante isso, né? São dois casos, mas a gente vai pegar só um, capítulo 6. Quando o espírito se sente criança. Morreu criança, né? Aí diz assim: ao desencarnar, o espírito que animava uma criança, quer dizer, um corpo infantil que ainda era bem pequeno, né? 6, 7 anos por aí, costuma encontrar logo ambientação e ajuda do além. Tem um livro do André Luiz, que é Entre a Terra e o Céu, e tem um capítulo aqui desse livro que fala sobre isso. Se eu não me engano, eu tenho até dado uma olhada, esqueci do título. Eu acho que é No Lar da Bênção, um negócio assim. Esse livro aqui vai falar muito sobre isso. Crianças no mundo espiritual, vai falar sobre mãe e filho, preparando a volta, apelo maternal. Então, um livro interessante para essas questões de pessoa que morre muito jovem, criança, mãe que às vezes desencarnou e deixou os filhos. Então, quem quiser, dá uma olhadinha nesse livro aqui, do André Luiz, Entre a Terra e o Céu. É um livro que tem alguns capítulos que falam sobre isso, bastante interessante. Vai falar de uma instituição que recebe esses espíritos, que ainda se sentem crianças, sabe? Coisas assim muito interessantes. Então, ele diz aqui: ao desencarnar, o espírito que animava uma criança, eu até. Deixa eu ver se depois se der. Só um instantinho aqui. Eu vou fazer uma coisinha que eu esqueci de fazer. Espera aí, um instantinho. Eu que esqueci mesmo de fazer isso aqui. Espera aí, porque eu teria que, seria aqui. Só um minuto, gente. Eu vou deixar aqui. Tá, vamos lá. Então, ele diz aqui: ao desencarnar, o espírito que animava uma criança costuma encontrar logo ambientação e ajuda no além. Encontrará algumas dificuldades. O espírito que apresentar problemas perante as leis divinas, porém, em seguida, não lhe faltará ajuda para superá-la. Entrando aqui no aspecto moral. Olha só, encontrará algumas dificuldades o espírito que apresentar problemas perante as leis divinas. Lembra que nós estudamos no primeiro capítulo de hoje? Falamos de aspecto intelectual e aspecto moral. O espírito que apresentar problemas relativos ao aspecto moral encontrará problemas perante as leis divinas. Tá? Porém, em seguida, não lhe faltará ajuda para superá-las. E, às vezes, o espírito conserva o perispírito na forma infantil, porque será reconduzido em breve ao renascimento. Então, olha só, o que ela falou no primeiro parágrafo? Ao desencarnar, o espírito que animava uma criança costuma encontrar logo a habilitação e ajuda do além. Mas aquele que tem questões morais a resolver, poderá encontrar dificuldades, porque ele apresenta problemas perante as leis divinas.
porém, em seguida, não lhe faltará ajuda. E aqui ela colocou uma informação muito importante, olha só. E, às vezes, o espírito no plano espiritual conserva o perispírito numa forma infantil. Se morreu com 6 anos, o perispírito se mantém com aquela forma de uma criança de 6 anos, porque será reconduzido em breve ao renascimento. Vai reencarnar logo. Então, ele mantém o perispírito na forma infantil. Alguns desses espíritos de criança, botou entre aspas criança, porque nenhum espírito é criança, né? Ele tem a forma infantil. Alguns desses espíritos de criança é permitido que venham às nossas reuniões mediúnicas para receber a ajuda de que precisam e para que conheçamos essa realidade da vida espiritual. Então, na nossa mesa mediúnica, já algumas vezes recebemos crianças, né? Mas são espíritos, mantendo o perispírito na forma infantil. Por isso, de vez em quando, teremos de dialogar com os espíritos que desencarnaram quando seu corpo estava ainda nos primeiros tempos da existência terrena. Como nos falaram eles a se comunicarem através dos médiuns? Foi o que Allan Kardec indagou aos espíritos. Aí, nós vamos lá do Livro dos Médiuns, que eu esqueci de botar para vocês, com esse negócio do meu dente, eu acabei de esquecer. Livro dos Médiuns, item 282, 282. Livro dos Médiuns, 282. Aí nós vamos para a pergunta 35. Pergunta 35. 282, pergunta 35. Aí na pergunta 35, na parte segunda, capítulo 25, das evocações. Então, não já achou, né? Questão 282, pergunta 35. Kardec pergunta: como pode o espírito de uma criança que morreu em terra idade, quer dizer, pequenininha, responder com conhecimento de causa, se quando viva ainda não tinha consciência de si mesmo? Pergunta interessante, Kardec. Como é que pode o espírito, com aparência de 7 anos, 6 anos, 7 anos, né, responder às perguntas da gente com equilíbrio, bom senso, clareza? Só tinha 6, 7 anos que morreu. Olha o que os espíritos dizem. A alma da criança é um espírito ainda envolto nas faixas da matéria. Porém, desprendido desta, quando está livre do corpo, goza de suas faculdades de espírito. O desencarnado ou no desdobramento do sono, goza de suas faculdades de espírito. Enquanto os espíritos não têm idade. Os espíritos não têm idade. O que prova que o da criança já viveu. Mostra que aquela criança ali já tem outras vidas, outras encarnações anteriores, onde adquiriu experiência. Entretanto, isso aqui é importante, seria bom sublinhar. Entretanto, que se ache completamente desligado da matéria, pode conservar na linguagem traços do caráter da criança. O que é esse completamente desligado da matéria? Mais evoluído, não preso mais nos aspectos materiais. Entendeu? Ele pode conservar na linguagem, na forma de falar, traços do caráter criança. É aquela vozinha de criança, né? Aí tem uma nota de Kardec. A influência corpórea que se faz sentir por mais ou menos tempo sobre o espírito da criança, igualmente é notada. Às vezes, do espírito dos que morreram em estado de loucura.
O espírito em si mesmo não é louco, porque às vezes a pessoa está em estado de loucura, mas isso não afeta o espírito. O espírito não é louco, tá? É questão 282. Aí você tem lá, pergunta 1, 2, 3, 4, né? Aí você procura 35. Então, ele diz aqui, o espírito em si mesmo não é louco. Sabe-se, porém, que certos espíritos julgam, durante algum tempo, que ainda pertencem a este mundo. Foi o que nós vimos no caso anterior. Lembra daquele que morreu fuzilado? Ele achava que ainda estava na Terra, que ainda estava vivo. Não pode admirar que, no louco, o espírito ainda se ressinta dos entraves que, durante a vida, se opunham à livre manifestação de seus pensamentos, até que se encontre completamente desprendido da matéria. Este efeito varia conforme as causas da loucura, por conta há loucos que logo depois da morte recobram toda a sua lucidez. Então, o que está dizendo aqui? Que esse espírito, que enquanto estava encarnado, passava por problemas de doença mental, né? Ele, depois de desencarnado, ele ainda pode se ressentir das questões que o afligiam. Mas depois que ele se desprende totalmente da matéria, essas questões que o afligiam vai passar. É a mesma coisa da criança, né? Essa questão 35 aqui, essa pergunta 35, do item 282, é muito esclarecedor para muita gente que tem dúvidas em relação a essa questão da criança que morre. O que vai acontecer com a criança que morre? Tá? Então, ele vai dizer que a alma da criança é um espírito ainda envolto nas faixas da matéria. Mas quando ele está desencarnado, no desdobramento do sono, quando ele, principalmente, já se encontra mais desligado da matéria, como o Kardec falou aqui na nota, né? Quando ele não mais se ressinta dos entraves que durante a vida opunham a livre manifestação de seus pensamentos, né? Quando ele não esteja mais livre dos entraves da matéria, ele vai poder, né, recobrar o seu equilíbrio, a sua lucidez, o seu bom senso e falar naturalmente. Mas enquanto isso não acontecer, dependendo do grau que essa ligação à material aconteça, ele pode até permanecer longo tempo na forma infantil, falando ainda como uma criança, principalmente, né, e muitas vezes esse espírito logo vai ser reconduzido à reencarnação. Então, essa questão aqui é muito interessante, né? E Kardec explica de uma maneira bem lógica para a gente. Agora, continuando aqui no Terezinha Oliveira, pode até deixar essa questão e o livro do médio aberto aí. Eu vou pular agora os 2 parágrafos, porque é o que nós lemos aqui, no livro dos médios, tá? Aí a gente vai começar aqui. Eu estou na página 126, o meu livro é 126. Aqui ele vai dizer assim, por essa explicação, estou conversando com o espírito na reunião mediúnica, eu não vou ler o que está em cima, porque é o que está no livro dos médios. Por essa explicação inicial, página 126 desse livro aqui. Pensam alguns que o espírito que animava uma criança, ao se comunicar, deverá falar como um adulto. Fala, como um adulto fala, mas não prestar atenção ao final da resposta dos espíritos. Olha o que eles disseram aqui, no final da resposta deles, dos espíritos, da questão 35. Entretanto, até que ele se ache completamente desligado da matéria, pode conservar da linguagem traços do caráter da criança. Então, tem muita gente que, quando lê essa questão, eu vou ler novamente o início da questão 35. Olha só, a alma da criança é o espírito ainda envolto nas faixas da matéria, porém desprendido desta, quer dizer, desencarnado ou desdobramento do sono, goza de suas faculdades do espírito,
quanto os espíritos não têm idade, o que prova que o da criança já viveu. Tem gente que para aqui. Aí diz assim, essa história do espírito aparecer falando de uma criança, isso é bobagem. Isso é bobagem. Porque depois que ele morre, ele recobra a condição dele de espírito. Então, ele não pode falar como criança, ele não pode aparecer como criança, ele volta à sua condição de espírito. Então, tem gente que fala isso, mas esquece que aqui tem uma conjunção adversativa, que diz assim, entretanto, lembra, porém, mas... Os espíritos encerraram ali, eles disseram, entretanto, que se ache completamente desligado da matéria, de conservar na linguagem traços do caráter da criança. Entendeu? E tem gente que não presta atenção nesse complemento que os espíritos dão aqui. Eles não prestam atenção, tá? Não prestam atenção. E aí, Rose, oi, uma vez no trabalho na casa, também veio um espírito de uma criança, a gente identificou que era uma criança, porque ele pediu que salvasse também a boneca dela que estava dentro do lago, porque ela morreu afogada. Então, ela pediu, quando o orientador falou que ela já estava sendo socorrida, ela disse, socorre a minha boneca também. Então, a gente entendeu que era uma criança. Mas ela não falava assim, com vozinha de criança, não. Falava normal, como, sabe? As palavras, a maneira de se expressar era como de adulto, né? Uma pessoa adulta. Não estava falando com vozinha infantil. mas ela tinha a preocupação da criança, a boneca. Preocupação de uma criança. Essa palavra, entretanto, que eu falei que é uma construção adversativa, ela expressa essa oposição entre ideias e fatos. Se você lê a questão, mas não se prender, não nesse final, você vai questionar, dizer, não, isso é bobagem. Negócio de espírito aparecer na forma infantil, falando como criança. Não, porque eles colocam essa conjunção aqui, não é à toa. Entretanto, tá? Até que se ache completamente desligado da matéria, pode conservar da linguagem traços do caráter da criança. E aí continua aqui, né? Pode, pois, o espírito de uma criança nos falar como adulto. Olha aí, se já se recompôs o suficiente no plano espiritual, retomando posse de todo o seu cabedal intelectual. Então, pode ainda ter a forma de criança, por algum motivo, mas já está falando como adulto, porque está retomando. A própria palavra já mostra o quê? Que há leva um certo tempo, né? Retomando aos poucos a posse de todo o seu cabedal intelectual. Então, pode ter sido essa criança que a Ana Constância está falando. Já está falando. Porque o espírito ainda está ligado àquela boneca. Né? Sim. Então, ela já estava ali retomando a posse do seu cabedal intelectual. Mas isso vai acontecendo aos poucos. Depois diz aqui, mas nos falará em linguagem infantil e manifestará interesses de criança se ainda não se desligou totalmente das impressões do corpo físico. Foi o que o Kardec colocou na notinha da questão 35. Se ele ainda se ressentir dos entraves que durante a vida se opunham à livre manifestação do seu pensamento. Se eles ainda se ressentir dos entraves
que o corpo físico deixa na gente. Entendeu? Se ainda não se desligou totalmente das impressões do corpo físico. Por isso mesmo, continua Terezinha Oliveira, o diálogo com o espírito que se sente criança requer um jeito especial que atenda às possibilidades de entendimento do espírito comunicante. É preciso estar atento também aos espíritos que se apresentam como se sentissem, vamos sublinhar aí, como se sentissem crianças. Então é preciso estar atento também aos espíritos que se apresentam como se sentissem criança, mas, em verdade, assumem essa atitude para nos enganar. Então, são espíritos que se apresentam como se sentissem criança, mas fazem isso para nos enganar. O dialogador atento perceberá a mistificação no modo como o espírito conversa, porque o espírito deixa escapar aqui e ali expressões e conhecimentos que uma criança não poderia ter, e trata o mistificador não se deixando enganar por ele e alertando sobre a responsabilidade de sua conduta. Então, aquele espírito que às vezes finge ser criança para enganar. Relembremos um desses diálogos em que o espírito realmente se sentia criança. Ele dizia assim: eu quero a minha mãe. Onde está a minha mãe? Eu estava na rua e tudo sumiu. Não encontro mais minha casa. Estou com medo. Minha mãe vai ficar brava comigo. Não vai ficar, não, disse o dialogador. Nós vamos mandar avisar a ela que você está aqui, até que você possa voltar ou ela venha lhe ver. Quem é você? Falou para o dialogador. Minha mãe disse para eu não falar com estranhos. Com estranhos maus, não é? Porque eu só quero ajudar você. Não sei. Você acha que eu sou mau? Não, você não parece mau. E esses outros que estão aí? Aí o espírito falou para ele, né? Presume-se que o espírito possa ver os amigos espirituais, e geralmente assim é. Eles também parecem bonzinhos, têm uns vestidos de branco. Eles são médicos? Aqui é um hospital? Não, mas é um lugar em que se ajuda as pessoas. Aqui todos procuram amar uns aos outros, como nos ensinou Jesus. Você sabe quem é Jesus? Aí o Espírito diz assim: mamãe me ensinou a orar para o menino Jesus. É, que bom, que bom. E ela ensinou. E aí ele vai dizer como é a oração: menino Jesus, cuida de mim, para eu ser um menino bonzinho. Cuida também de meu papai e da minha mamãe. Amém. Que linda oração, valeu. Por isso você chegou aqui. Não vai ficar mais perdido, não é? E depois sua mãe virá ver você. Que lugar bonito, lá tem jardim, muitas crianças brincando. Ele observa, né? Você pode ir para lá brincar um pouco, você quer? Quero sim. E essa tia que diz que eu posso ir com ela? Aí, diz aqui, projetada pelos amigos espirituais, o espírito começar a ver uma dependência de colônia espiritual para crianças. Uma entidade feminina amiga se aproximara para ajudá-lo. Então, os espíritos projetaram a imagem de uma colônia para ele ver, né, voltada para o atendimento às crianças. Devia ter parque, né, aquela coisa que atrai a atenção das crianças. E aí o doutrinador fala: pode sim, ela é bonzinha também, vá com Deus. Para a gente encerrar, eu trouxe aqui um pequeno texto, deixa eu ver aqui. Opa, é que eu tinha esquecido de abrir, mas eu. Deixa eu ver aqui, gente, deixa eu ver se eu consigo puxar para lá. Está aqui, ó. É um PDF. Deixa eu abrir aqui. Eu esqueci de abrir antes. Desse livro, Entre a Terra e o Céu. Gente, o meu PDF é bem velho, tá? Eu acho que vocês estão vendo, não estão? Diz para mim se vocês estão vendo. Não, Ainda não estão vendo, não? Ainda não abriu, não, Rose. Abri para você. Muito pequeno. Oi?
Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. É porque eu tinha esquecido. Espera aí um instantinho, gente. Vocês não viram ainda não, né? Eu vou interromper. Ai, meu Deus, espera aí. Que a coisa é complicada. Eu vou interromper o compartilhamento e vou compartilhar de novo. Agora vocês estão vendo? Sim, É, Sim. é um PDF bem velhinho, tá, gente? Pelo amor de Deus, bem velhinho mesmo. Só esse que eu encontrei. É o do livro Entre a Terra e o Céu, capítulo 11. Novos apontamentos. Diz assim: Hilário, que é o amigo espiritual de André Luiz, nessa obra. Aderindo à renovação da palestra, indagou da irmã Blandina se ela era dirigente do parque em que nos achávamos, o que ela informou com humildade. Não me atribua tamanho crédito. Tenho tarefas variadas aqui em Alhures. Entretanto, sou mera servitora. O nosso educandário guarda mais de 2.000 crianças. Olha só, mais de 2.000 crianças. Mas sob a minha guarda permanecem apenas 12. Somos um grande conjunto de lares nos quais muitas almas femininas se reajustam para a venerável missão da maternidade. E conosco multidões de meninos encontram abrigo para o desenvolvimento que lhes é necessário, salientando-se que quase todos se destinam ao retorno à terra para a reintegração no aprendizado que lhes compete. Foi o que foi dito aqui. E muitos desses espíritos já ainda ficam mantendo a forma perispiritual infantil, porque logo retornarão à Terra. Então, essa colônia Já que acabou. essas colônias aqui, tá vendo? Porque ela diz aqui que a maioria desses meninos, quando ela fala meninos, quer dizer crianças, todos se destinam ao retorno à Terra, a reintegração no aprendizado que lhes compete. Aí ela continua aqui. E a direção central, inquiriu meu colega esmiuçador, que é um colega de André Luiz, não reside aqui. O parque é uma das várias dependências de vasto estabelecimento de assistência e educação, do qual somos hoje. José Marcos, te pedi para desligar o teu microfone, por favor. Então, ele Sim, desculpe. É que o negócio caiu, voltou. Eu estou explicando para a Vera que ela estava explicando aqui. Desculpe. Nada. Ele diz que o parque é uma das várias dependências de vasto estabelecimento de assistência e educação, do qual somos hoje tutelados. No fundo, nossa casa é uma larga escola, dotada com todos os recursos indispensáveis ao nosso aproveitamento. Os melhores processos de habilitação espiritual funcionam conosco, em benefício dos que vão renascer na carne e dos que se dirigirão mais tarde às esferas superiores. Então, um grupo vai reencarnar e o outro grupo vai se dirigir direto para as esferas superiores. Então, eles precisam cuidar desses espíritos, entendeu? Então, ali tem espíritos de vários níveis evolutivos. Precisarão reencarnar novamente. Outros serão levados, estarão sendo preparados para seguirem para as esferas superiores. Mas possuem aqui até mesmo os cursos primários de alfabetização? Perguntou André Luiz. Aqui nessa colônia tem cursos primários de alfabetização, porque quando esse livro foi escrito, ainda existia, lembra? O primário, que a gente, quando entrava na escola, fazia o pré-primário, o primário, lembra? Que eram os anos iniciais. Não, disse a irmã Blandina, falou nossa jovem amiga, precisamos movimentar todas as medidas de despertamento espiritual ao nosso alcance. A cultura intelectual pode não ser condição básica de nossa felicidade, que o mais importante é o aspecto moral. No entanto, é imperativo de engrandecimento de nossa alma. Não é a condição básica da nossa felicidade, o aspecto intelectual. Mas é um fator muito importante
para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Quem não sabe ler, não sabe ver como deve. Como diziam os antigos, né? Quem não sabe ler é como se fosse cego. E sorrindo acrescentou: a evolução, a competência, o aprimoramento e a sublimação resultam do trabalho incessante. Quanto mais se nos avulta o conhecimento, mais nos sentimos distanciados do repouso. Quer dizer o quê? Quanto mais você progride, cresce, evolui, mais vontade de trabalhar você tem, né? A inércia, quer dizer, opera a coagulação de nossas forças mentais nos planos mais baixos da vida. O serviço é a nossa bênção. Esse capítulo 11, novos apontamentos desse livro, né, do André Luiz, Entre a Terra e o Céu, eu recomendo a vocês lerem, capítulo 11, novos apontamentos. Olha quanta informação importante nós vamos ter nesse livro, né? Então, eu achei muito interessante isso, falar sobre isso, porque esclarece muita gente sobre essa questão da infância, que muita gente ignora como é que isso funciona, né? E como eu falei aqui no final do capítulo 6, projetada pelos amigos espirituais, o espírito começar a ver uma dependência de colônia espiritual para crianças e uma entidade feminina amiga se aproximar para ajudá-lo. No livro André Luiz mostra uma dessas colônias, mas existem várias outras. Então, isso aqui está em acordo com o livro Entre a Terra e o Céu de André Luiz, no capítulo 11, que vocês podem até colocar aqui no final do capítulo 6 do livro Conversando com os Espíritos da Reunião Mediúnica. Podem escrever aí. Livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz, capítulo 11. Né? Porque fecha direitinho isso que a Terezinha Oliveira trouxe para a gente. Questão do livro dos médios. E essa aqui, 282, item 282, pergunta 35, do livro dos médios, esse capítulo 11 do livro Terra e Céu de André Luiz, nos traz uma visão bem completa dessa ideia do espírito que desencarna ainda criança, né? E até para os nossos irmãos espiritualistas, é uma boa informação, né? Porque os irmãos espiritualistas têm essa coisa da criança ainda, né? Espírito criança, até festas. Então, dá uma boa ideia. Gente, dia 28, semana que vem, nós vamos para capítulo 7. Capítulo 7. Como será um anjo? Anote aí. Capítulo 7 do livro da Terezinha Oliveira, tá? Capítulo 7. Como será um anjo? Bota aí a data, 28 de março de 2025. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Eu acho que ficou bem claro, né, gente? Bem claro, bem instrutivo, e até admirar, né, que Kardec, lá em 1861, quando foi publicado o Livro dos Médios, aborda essa questão, né, com essa clareza, com essa objetividade, né, falando de um assunto a ser bastante delicado, e eles abordam com toda clareza, os espíritos também, então muito fácil para a gente compreender. E, às vezes, a gente ainda trazia essas dúvidas, né, nessa questão. Então, nós vamos encerrar aqui. Gente, vou pedir a vocês 10 minutinhos, tá? Quando for assim, 17h40, a gente volta para o estudo de um livro dos médiuns, para a gente dar uma paradinha, só para dar descansadinha, e eu também aqui, né? Por causa desse probleminha aí que eu estou. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, agradecemos a Deus, agradecendo a Jesus, essa oportunidade, né, desse conhecimento valioso para a gente tirar uma série de dúvidas e mudar, né, em relação a isso, e esclarecer também aqueles nossos irmãos que ainda não conhecem, que ainda não entendem muito bem isso. E quando vier um companheiro desses, numa mesa mediúnica, a gente sabe como se portar, como conversar com eles, né? Então, que Deus nos abençoe e nos fortaleça.